gente, sejam bem-vindos a mais um Roda de Conversa. Hoje a gente está na lição 13, a última lição da nossa lição. Aí, Linda, ó, essa maravilhosa. lição maravilhosa que a Alice está colocando aí. E aí, antes da gente iniciar a nossa conversa aqui sobre qual vai ser o tema da última lição, eu queria trazer o nosso convidado e vamos lá, se apresente, convidado super especial que nós temos aqui. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o André Leite, trabalho na TV Novo Tempo como apresentador do programa Bom de Bíblia, sou jornalista, gosto de escrever, escrevo algumas histórias e sou amigo do pessoal aí da Igreja Adventista Sétimo Dia do Riacho Grande e por isso estou aqui com vocês. Muito bom. Aí, gente, André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco nessa conversa aqui. O privilégio é meu de ter recebido esse convite. Vai ser legal a gente trocar algumas ideias sobre a Bíblia. Exatamente. Gente, 13ª lição. Estamos aqui na última lição do trimestre. O que essa lição pode trazer para fechar esse assunto maravilhoso que foi as 3 mensagens angélicas? E a lição, ela traz um pouquinho de um questionamento, é mais uma reflexão. Você estudou as 3 mensagens angélicas, você entendeu o que são essas mensagens, em que contexto elas estão acontecendo, e depois de saber tudo isso, o que isso tem a ver com você e comigo? O que nós fazemos com isso, sabe? Qual o nosso papel? Como que a gente vai reagir a essa mensagem? Aliás, se você não sabe do que a gente está falando, não se preocupe, a gente tem os vídeos todos aqui no canal do YouTube, você pode acompanhar essa lição, que ficou muito boa. E aí traz essa questão, o que você vai fazer com isso tudo? Então, para começar esse questionamento aqui, essa conversa, eu vou trazer a primeira pergunta. Como que esses eventos que vão acontecer dos últimos dias, eles estão relacionados à questão da autoridade? Olha, Maia, eu acredito que esses eventos, eles são um reflexo da autoridade de Deus, não só da autoridade, mas também do caráter de Deus sobre toda a história, desde o passado, presente e futuro. Bom, Elisa falou um negócio muito interessante, viu? E eu acho que tá ligado não só à autoridade de Deus, né? Mas acho que a autoridade do regime que está ocorrendo no local ali, né? Na segunda mensagem angélica, na verdade, fala sobre Babilônia, né? Que Babilônia, um dos significados é aquela confusão, a embriaguez mental, os dogmas estranhos, as coisas que não estão em conformidade com a palavra de Deus, né? E a gente vê que já ocorreu isso, né? Que um poder político, né? Um poder religioso, ele se uniu, né? E foi algo que foi totalmente contrário ao que estava na palavra de Deus, né? E a gente vê que a Bíblia, ela é a única autoridade que rege o povo de Deus, né? Então, eu acho que até na nossa vida, as únicas coisas que nós temos como autoridade suprema é a palavra de Deus. Olha, se eu puder fazer uma contribuição aqui, em relação a essa questão da autoridade, eu gosto de pensar da seguinte maneira. Se você que está ouvindo a gente conversar aí, você é adventista do sétimo dia, talvez você saiba o significado, porque a Igreja Adventista tem esse nome, Adventista do sétimo dia. Ou talvez não saiba, né? Às vezes a pessoa está dentro da igreja, se batizou, mas não tem muitos detalhes. Adventista, porque acredita na volta de Jesus, sétimo dia, por causa do sábado. Mas é muito mais profundo do que isso. E tem a ver, eu acho, com essa pergunta aí sobre os eventos dos últimos dias, como eles estão ligados à autoridade. Porque quando a gente pega o nome adventista, está ligado sim à volta de Jesus, mas está muito ligado a uma mensagem que a Igreja Adventista entende que ela tem essa missão nesse tempo que antecede a volta de Jesus, que é falar sobre o santuário celestial. Não tem nenhuma outra denominação que você vai ver dizendo que tem um santuário celestial. Só a Igreja Adventista do sétimo dia vai ter essa mensagem de que existe um santuário no céu e de que Jesus está ali advogando, intercedendo em nosso favor. Então, e quando, obviamente, termina esse momento de intercessão, é que Jesus volta à Terra. Então, isso tem a ver com o Adventismo. E o sétimo dia, aí eu vou para o lance da autoridade, tem a ver, obviamente, com o sábado. O sábado é o sétimo dia da criação, mas o sábado, no contexto do grande conflito entre
Satanás e Jesus Cristo. Então, o sábado, e aí o sábado está ligado à mensagem do terceiro anjo ali de Apocalipse 18, 18 ou 14, gente? Me ajudem a lembrar que me deu um branco agora o versículo. É 14, né? Isso. Então, de Apocalipse 14, a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14 tem tudo a ver com o sábado, porque a mensagem do terceiro anjo tem a ver com o sinal da besta, tem a ver com o selo de Deus. E o selo de Deus, na interpretação da Igreja Adventista do sétimo dia, sobre esse momento do fim, tem a ver com o sábado. Então, para quem é que você dá a sua autoridade? Para a besta, que é simbolizado pelo domingo, na interpretação adventista, ou a autoridade que você dá a Deus por meio da guarda do sábado. Obviamente, tem um pouco mais de detalhes em relação a isso, mas eu vejo assim, né? Os eventos dos últimos dias estão ligados à autoridade no que tem a ver com a autoridade que nós damos para Deus ou para o inimigo de Deus sobre a nossa própria vida. E, obviamente, isso está explícito na missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu acho que nos eventos dos últimos dias fica de maneira muito clara e nítida o contraste nas autoridades, que a gente tem a autoridade divina por parte de Deus e a autoridade do mundo, que a gente percebendo e analisando, como o próprio André disse agora, elas não batem, elas são literalmente opostas. E aí fica a critério de quem você vai seguir, de quem você vai obedecer, e isso vai refletir da sua vida. Então, de quem que você está entregando a sua vida? Você está entregando para o mundo ou para a ordem de Deus? Exatamente. Eu acho muito legal isso que a Vicky falou, porque faz uma conexão entre autoridade e adoração. Eu fiquei pensando nisso a todo momento quando vocês estavam falando. Porque você vê que, tipo, a adoração, ela você olha para alguém quem você reconhece como digno de adoração, como uma pessoa que você vai, como pode dizer, reconhecer como merecedor de adoração. Na minha opinião, só Deus tem esse lugar. E aí a autoridade também. A autoridade é algo que define as leis, as regras, os parâmetros que você vai seguir ou que uma sociedade vai seguir, e você segue aquilo certinho. Ou seja, ele tem esse poder. Como o Cris usou a palavra, eu gostei muito, muito legal, de relação de poder, e a autoridade é isso. Quando você reconhece a Deus que está guiando a sua vida, isso muda totalmente a maneira como você vive, o que você faz, as suas ações. Quando você não reconhece Deus, como que a sua vida fica? É um questionamento para a gente. Porque sempre vai ter algumas pessoas que gostam de relativizar, falando, o mundo não é uma dicotomia, não é só dois lados. Mas nesse lugar você tem um resultado que você tem por escolher a Deus, se colocar sobre a autoridade de Deus, escolher adorar a Deus, e tem um resultado que você, qualquer outro caminho que não seja seguir a Deus, que eles meio que dão no mesmo resultado. Não é muito diferente. Nas nossas milhares de anos de humanidade, a gente não encontrou, você não vai encontrar um exemplo de algum método ou filosofia humana que deu certo aí. Desculpa, mas é verdade, né? E aí, pensando nessa questão da autoridade, vou trazer aqui uma segunda questão que vai colocar o pessoal aqui numa situação mais... Não vou dizer um jogo de cintura, né? Porque vai ser uma questão pessoal, mas também para te ajudar a entender, porque todos nós estamos no mesmo ponto. Nós estamos, assim, literalmente no mesmo barco, na mesma situação. E eu quero perguntar pro pessoal, de quem é a autoridade que você está seguindo agora? E como podemos ter certeza disso? Você que está aí em casa também, se questione isso. Tenta responder essa pergunta e ver qual a resposta que você acha, porque ela é muito importante. Bom, mas em relação a isso, eu acho que a gente tem que se fazer uma pergunta, né? Mais uma pergunta dentro da pergunta, mas enfim. A gente está sendo obediente àquilo que Deus orienta? E detalhe, a gente está sendo obediente por amor ao que Ele orienta e não por medo? Porque esse é um ponto. Porque se eu estiver sendo apenas por medo, não estou cumprindo o propósito da minha vida dentro do que Deus coloca pra gente. E aí, se eu faço isso, eu mostro se é verdadeiro ou não minha intenção. Porque, né, amar a Deus por, enfim, é a mesma coisa que nada.
Eu faço isso porque eu sou boa e quero ser crente o suficiente, ou é realmente porque eu entendo quem Deus é na minha vida e eu quero que isso se torne ainda mais uma realidade nela? E aí, a gente precisa ver a questão, né? Porque o tema da lição é iluminados por Deus, por Jesus, enfim. Se a gente quer ser iluminado por Deus, a gente precisa permitir que o seu amor e o seu caráter eles sejam implantados na nossa vida. E aí fica outra pergunta. A gente tem tido comunhão e contato com Deus todos os dias? Porque essa é a única coisa que vai fazer a diferença, que vai conseguir fazer com que você realmente tenha certeza de que você está seguindo os passos do mestre. E fica a dica aí para você assistir o nosso podcast Pegada Jovem, segue os passos do mestre, hein? Enfim, desculpa, caiu tão bem que eu falei, precisava fazer esse merchan. Enfim, mas para a gente pensar, o meu relacionamento com Deus e o amor por quem Ele é e pelo que Ele faz na minha vida é o que vai fazer a certeza se eu estou servindo a Ele ou não. Porque não adianta eu cumprir todas as coisas. Inclusive, teve uma questão que eu achei muito legal que o pastor Denison trouxe na escola sabatina que ele fez lá na sala, que ele falou assim, ó, enquanto eu obedecer, eu vou ser livre. Então, quando eu sigo os passos, quando eu faço todas essas questões que de me entregar realmente a Cristo, eu vou ser livre para amá-lo por quem Ele é. Eu não vou ser escrava de uma coisa que vai me fazer achar que é Ele, mas não é. Então, a obediência a Deus, nesse caso, de eu me relacionar com Ele, de eu estar presente com Ele todos os dias da minha vida, tendo comunhão e realmente me interessando por isso, vai fazer a diferença na minha vida. E como é que eu vou saber, reafirmar isso? A Bíblia fala que a gente vai conhecer a pessoa pelo fruto que ela dá, não é? Então, pelos frutos os conhecereis. Não porque eu sou bom, mas é porque a luz de Cristo irradiando na minha vida e eu fazendo isso para as outras pessoas também. Muito bom, Elisa. Eu gostei até do primeiro ponto que você falou sobre a gente obedecer a Deus, ou porque, sei lá, eu tenho meio disso que vai acontecer. Eu estava estudando a lição, não sei qual parte, tema da lição estava falando, agora eu me esqueci, mas me falou de que um estudo mostrou que muitas pessoas obedeciam a Deus porque elas acreditavam que, muitas outras doutrinas acreditam que a alma ela é imortal, né? E muitas estavam obedecendo porque estavam com medo de ir para o inferno, né? Então, elas estavam obedecendo a Deus não por amor, mas por um fardo, né? Por algo que eles estavam com medo, né? E essa pergunta que o Márcio colocou, né? Que autoridades nós estamos sendo regidos hoje, estamos seguindo, né? Eu acho muito importante salientar essa pergunta, né? Porque, assim, a gente vê que desde o começo ali, com os valdenses, os reformadores, até na Revolução Francesa ali, a gente vê que a proposta de Satanás no começo era exterminar a palavra de Deus, né? Então ele viu que ali no começo não obteve êxito, não obteve uma coisa grande, né? E o que ele usou de engano, né? Usa a mesma coisa, ele usou a descrença, né? Então muitas pessoas elas tendem a desacreditar na palavra de Deus, né? E eu vejo que nos tempos que nós estamos vivendo hoje, como é bom a gente ter a comunhão com Deus, né? Como é bom a gente estar assim unido com Ele todos os dias, né? Eu sei que às vezes o dia pode ser corrido, mas parar algum tempo, né? Porque a gente consegue parar, né? Um tempo e estar ali com Ele, né? E eu vejo que é muito importante, né? Até no Grande Conflito mostra isso. E importante essa comunhão nos tempos que nós estamos vivendo hoje, né? E a Elisa falou no ponto final, último, né? Pelos frutos, né? Pelos frutos a gente conhecerá se isso está de conformidade com a palavra de Deus, né? E até uma analogia que o pastor Leandro Bulhon tinha falado no livro, né? Conhecer Jesus é tudo. Eu acho que já tinha falado em um outro roda de conversa, mas ele faz aquela analogia, né? Que acho que todo mundo conhece, que ele fala de deixar duas feras ou leões, alguma coisa em duas jaulas, né? E você alimentar uma, né? Cada vez uma onça, uma fera, alguma coisa, 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana em só uma vez, né? E no final você abre elas, deixa elas lutarem, batalharem ali, né? E vê o que dá, né? Você vai ver que a que foi se alimentada melhor, ela ganhou, né? Ela obteve êxito, né? Ela foi vencida ali, né? Ela venceu, na verdade, né? E a gente vê na nossa vida, eu acho que é importante, né? Não só hoje, mas todos os dias nós nos prepararmos, né? Porque logo, logo Jesus estará aqui para nos buscar, né? Falando dessa questão da autoridade, eu gosto de pensar de uma maneira ampla
Como eu sou ruim de decorar o nome. O meu amigo acabou de falar, é o Christian. O Christian falou, e ele falou sobre o grande conflito. E é interessante a gente pensar em que contextos a gente está. Então, por exemplo, se a gente não entende o contexto em que a gente vive, e isso se aplica a qualquer situação da vida, a gente pode ter muitos problemas e a gente se colocar numa situação ruim se a gente não entende. Vou te dar um exemplo. A gente está gravando aqui esse programa web aqui, né? Se eu achar que, sei lá, eu estou no meu banheiro, vamos colocar assim, que eu estou no meu banheiro aqui e não estou numa gravação, aí, sei lá, eu vou levantar aqui, aí eu levanto aqui, aí, sei lá, o cara tá, sei lá, o cara tá de samba canção, tá de cueca, aí eu quero, meu Deus, que situação horrorosa, tal, enfim. Por quê? Eu não entendi qual é o contexto onde eu estou e eu estou despreparado para esse contexto. E, obviamente, isso se aplica a muitas outras coisas, né? Você, sei lá, vai num velório e aí, de repente, você, sei lá, começa a rir e contar piada alto, o cara tá deslocado. Bom, por que eu tô falando isso? A Bíblia, ela é bem clara em falar que a gente tá num planeta que tá em guerra. E se a gente não entende que a gente está em guerra o tempo todo, isso aqui que a gente está fazendo é parte da estratégia de um dos generais dessa guerra, que é o general que a gente acredita que já venceu, a gente só está esperando o final da guerra, mas ele já venceu, que é Jesus. É a batalha entre Jesus e Satanás. O livro O Grande Conflito, de Ellen White, o título original dele é O Grande Conflito entre Jesus Cristo e Satanás. Ou seja, é uma batalha de verdade que está acontecendo agora. Isso que a gente está fazendo aqui agora faz parte das estratégias de Jesus Cristo para a gente poder falar para as pessoas, olha, gente, estamos em guerra. E se você ainda não percebeu, você faz parte disso, você está no meio do campo de batalha. E aí eu vou para a minha questão de a gente entender o contexto em que a gente está. Não existe nada mais fatal para alguém do que estar num campo de batalha e não perceber que está num campo de batalha, porque você pode morrer a qualquer momento sem se dar conta do que está acontecendo. E eu não estou querendo ser alarmista aqui, mas a gente precisa entender que a gente vive num campo de batalha. A gente não vive num mundo que é um clube. A gente tem momentos de felicidade, mas enquanto a gente está aqui conversando, usando a internet num lugar seguro, cada um está na sua casa, tem acesso à internet, cara, tem gente que está na rua agora, que está morrendo, tem gente que está com fome, tem gente que está no meio de guerras em diferentes países do planeta, e essas pessoas podem morrer a qualquer momento. A gente está vivendo no mesmo planeta que essas pessoas, a gente está na mesma guerra que essas pessoas, e é desse lugar que a gente quer sair, porque a gente quer ir para o céu, passar férias e depois voltar para um planeta todo renovado. E por que eu estou falando tudo isso dentro da questão da autoridade? Porque a pergunta tem a ver com a autoridade. Bom, tem um livro, não sei se vocês conhecem, é um livro bastante falado, que é A Arte da Guerra. Ele foi escrito por um general chinês chamado Sun Tzu. Ele é muito usado ultimamente por pessoal da área de administração. Mas ali o Sun Tzu, ele foi líder de exércitos durante um período de um império chinês, e ele escreveu várias regras da guerra, por isso chama A Arte da Guerra. E aí uma das regras que ele colocou ali, eu vou falar de duas, entre várias regras que ele coloca ali da guerra. Ele fala assim: toda guerra é baseada em dissimulação. Por isso, quando capaz, finja ser incapaz. Quando você estiver pronto, finja grande desespero. Quando você estiver perto, finja estar longe. E quando você estiver longe, faça acreditar o seu inimigo que você está próximo. E aí, uma outra regra que ele coloca é: a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar.
E por que eu estou falando tudo isso? Se a gente está no meio de uma guerra entre Jesus Cristo e Satanás, não tem jeito. A própria escolha de não estar em um dos lados já é uma decisão de estar em um dos lados. Não tem campo neutro numa batalha. Então, olhando para essas coisas que eu falei do Sun Tzu aqui da arte da guerra, ele fala que a guerra é baseada em dissimulação. E é interessante porque Jesus Cristo ele não usa de dissimulação, mas o inimigo usa o tempo todo disso. E aí, quando a gente olha para a atuação de Satanás, uma das principais estratégias que ele tem hoje em dia é ele fazer as pessoas acreditarem que ele não existe, é fazer as pessoas acreditarem que dá para eu viver a minha vida tranquilo sem fazer parte dessa guerra, mesmo estando no meio de uma guerra. E aí, como o Sun Tzu diz, a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. A gente fica vulnerável quando a gente acha que a gente não está no meio de uma guerra. A gente fica vulnerável quando a gente acha que não tem nenhuma autoridade sobre nós. A gente escolhe a cada momento a quem a gente vai seguir e dar a nossa autoridade. E aí, a cada decisão, a cada segundo, a gente escolhe se a gente está dando essa autoridade para Deus, para Jesus Cristo, ou para o inimigo de Deus, que é Satanás. Verdade. Eu acho que saber quem você está seguindo e ter a certeza disso está literalmente conectado. Porque, por exemplo, para você seguir a Deus, você precisa abrir mão de si mesmo. E Cristo olhando para ele como uma autoridade, a autoridade ela exerce o poder, né? E cabe a nós obedecer. E se a gente ainda estiver preso ao nosso passado, ao nosso eu e na nossa origem pecadora em si, isso não é possível. Então, só é possível seguir a Cristo se você estiver disposto. Se você estiver disposto a deixar tudo para trás, a abrir mão de quem você é, de se fazer uma nova criatura, também de entender seu chamado. E você conseguindo entender isso e tendo essa disposição, você vai refletir o caráter e a imagem de Cristo e também vai ver os frutos que vão ser visíveis não só para você, mas também para as outras pessoas. Porque não tem como uma pessoa conhecer a Cristo e não ser transformada. Cristo, ele não é só uma autoridade, ele resplandece o amor também. Então ele vai por além disso, não é um mero obedecer cegamente, sem propósito. Como vocês mesmos falaram antes, não é por medo. Até porque o medo não vai te fazer seguir a Cristo por muito tempo. E também não vai ter lógica. O amor é a única coisa que vai poder te fazer permanecer seguindo as leis de Cristo de maneira correta e ter esse amor recíproco pelo Pai. E é isso. Nossa, eu adorei o que vocês falaram. Tava pensando nas falas do André e da Vicky. E você não estar disposto a se entregar, a abrir mão dos preconceitos que você possui, das ideias que você tem, e não entender a realidade que você está, é como o André disse, é muito perigoso. A gente pensa assim, como que essa questão de autoridade se relaciona na nossa vida, ou às vezes não consegue entender muito, mas, gente, eu vejo pessoas da mesma igreja, por exemplo, brigando por causa de política, sabe? E a política tem tudo a ver com a autoridade. As pessoas estão querendo ver que partido ou governo vai controlar o rumo, sabe? Mas você perdeu o foco quando você faz isso, entende? Tipo, você poderia gastar mais energia falando de Jesus, falando, tipo, olha o momento que a gente tá, que nem o André falou, nós somos adventistas do 7º dia, olha a mensagem que a gente tem para falar, olha o contexto que a gente tá. É um momento que você precisa falar, que você precisa se mexer, sabe? E começar a abrir mão de alguns preconceitos, algumas ideias que você tem construído em si, de que algumas coisas são importantes, porque algumas coisas a gente viu não são importantes, ou não são tão importantes quanto elas parecem ser agora, sabe? Algumas urgências, algumas necessidades, algumas ideias que, nossa, isso aqui é o que vai definir sua vida. Não vai, Jesus está voltando, isso vai definir sua vida. Você vai escolher seguir Jesus ou não, entende? Eu acho que essa questão de quem é a autoridade que você está seguindo é muito importante por causa disso.
ela define qual é o rumo da sua vida, qual que é o resultado da sua vida. E Jesus está mais próximo de chegar do que você pode imaginar. Então, se tem uma pergunta que eu diria assim, é a pergunta que o pessoal diz, a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta mais importante que você tem para responder agora é essa: você quer seguir a Jesus ou você não quer? E assim, gente, agora para dar... Não, peraí, um minutinho. Você achou que eu ia dar sequência pro nosso quadro famosíssimo, que eu não vou falar o nome agora, mas antes de tudo tem um momento. Dê o seu like, deixe o seu comentário aí, se você tem algum comentário a agregar, a compartilhar da sua ideia dessa lição, o que você está achando. E eu não vou ficar falando aqui, eu vou esperar. Liz, por favor, nossa editora querida, entreguei você. Vamos esperar uns 10 segundinhos. Sim, estou esperando você dar uma curtida nesse vídeo. Ai, Má, por favor, né? Se você tá aí, você fala, nossa, Elisa, eu não consigo assistir, eu só consigo ouvir. Não seja por isso que a gente tem, Matheus. Tem o Spotify, olha aqui embaixo. Aqui. O Spotify Adventista Riacho Grande, que você pode colocar lá no seu celular, pode ir escutando no caminho do serviço, da faculdade, do trabalho, seja para onde você estiver indo, coloque no seu aparelho e vai escutando que a gente vai estar falando com você e trocando essa ideia aqui. Agora sim, já demos tempo a oportunidade de você deixar sua curtida aí. Então, Liz, pode rodar a vinheta. Momento Fala aí! Gente, esse é o momento do Fala aí. É o momento onde a gente tenta resumir a lição em uma palavra que essa lição significou para a gente. E aí, se você tem uma só palavra aí, se você já está acostumado com o quadro, deixa a palavra aí. Se você não tem, vai pensando. É importante, te ajuda e ajuda a gente também. Porque estudo, gente. A gente está estudando para aprender a palavra de Deus. Quanto mais fácil você absorve o conteúdo, mais você aprende. E isso tem um impacto bom na sua vida. E aí, para dar continuidade, para começar, né, na verdade, esse quadro, a palavra que eu escolhi... Se outra pessoa daqui pensou nessa palavra, desculpa, mas eu vou falar ela primeiro. Minha palavra é autoridade. Ufa. Exatamente. Que ele é nosso, falando. Não é uma surpresa, gente. Essa palavra me marcou muito na lição dessa semana. Ficou bem gravada, assim, né? Eu até conversei com o pessoal aqui que essa palavra me marcou muito, porque eu sempre tive a noção de autoridade como algo que guia a vida, né? Que rege a nossa vida. Então, quando eu li autoridade, e eu pensei nesse momento que a gente está seguindo, eu falei, nossa, é realmente um momento de eu decidir que caminho eu vou seguir, para quem que vai guiar a minha vida, quem que vai determinar as leis do meu mundo, da minha vida, sabe? Ficou muito claro isso. E aí, eu até dei uma pesquisadinha aqui, conversei com o pessoal aqui nos intervalos, e o significado de autoridade, como para ajudar o pessoal de casa, é: autoridade é o poder, a legitimidade ou a faculdade de governar ou exercer o comando. E aí, quando eu terminei de ler essa definição de autoridade, aí eu fiquei com mais certeza ainda. A palavra da minha semana é essa, porque eu fico pensando, a autoridade da minha vida tem que sempre ser Deus. Deus que tem que ter o poder, a legitimidade ou a faculdade de exercer o comando na minha vida. Porque eu tenho certeza que esse é o caminho certo a seguir. Porque esse é o caminho que vai levar não só eu, tá? Não é uma questão tão pessoal assim. Eu pensando como sociedade mesmo. É uma questão que vai levar o mundo para um lugar melhor, para um caminho melhor. Vai fazer bem para mim, vai fazer bem para as outras pessoas. Então eu penso que a única pessoa que tem o poder, ou que teria, digamos assim, é digno de exercer essa autoridade, é Deus. Muito bom. Eu tinha escolhido uma palavra, mas eu mudei com o nosso bate-papo, que se encaixa muito bem com o que você falou, Má. Minha palavra é entrega. Porque se a gente não se entregar, como a Vicky falou na última pergunta, se a gente não permitir que Cristo molde a nossa vida de acordo com o que Ele deseja, eu não tenho como eu ser uma pessoa iluminada por Deus aqui na Terra. E quando eu permito que Ele molde a gente como um vaso novo lá, que nem a música. Agora, nesse novenário, eu não sei o número, mas no 502, que era o vaso novo, a menos que a gente não permita ser transformado novamente, a gente não tem como nós iluminarmos, né, sermos um mecanismo para que Deus passe sua luz para mais pessoas. Muito bom. Bom, achei que a música que você ia falar era Vaso de Alabastro, né? Eu já estava começando a cantar na mente aqui. Mas o André, ele tocou um ponto muito interessante, que eu fiquei até pensando, né? Vou falar, minha palavra que eu escolhi é a palavra verdade.
ele tocou um tema sobre o contexto que nós estamos vivendo. Eu acho que é bom a gente sempre voltar a falar do contexto que nós estamos vivendo, né? A lição dos outros trimestres anteriores falou sobre o sábado, falou sobre fidelidade, e foi muitos pontos interessantes que às vezes nós esquecemos e que são bons nós salientarmos, nós lembrarmos novamente, né? E eu vejo que no tempo que nós estamos vivendo, a verdade é algo que ela é forte, né? É a palavra de Deus, né? E, assim, as pessoas terão a oportunidade de poder estar conhecendo, né? E sabe o maravilhoso é isso? É que Cristo, ele usa a gente, né? Às vezes nós estamos sendo pecadores, pessoas como a gente, né? Do porte da gente. Ele usa a gente, né? Para levar ainda essa verdade, né? E uma frase, na verdade, que está em Atos 5, versículo 29, que diz, né? Aquela famosa frase, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Essa palavra ficou muito na minha mente esses últimos dias, né? E eu acho que também remete ao Deus que nós estamos servindo, né? O que nós estamos deixando entrar na nossa mente, né? O que de fato será que nós estamos seguindo, né? De fato, o Deus, né? A minha palavra é conhecimento, porque não dá para obedecer a alguém que a gente não conhece, né? E também porque, como vocês mesmos falaram, é importante a gente saber a situação que a gente está e no que melhorar, que lei a gente precisa obedecer e conhecer quem está falando sobre essas leis, quem está ordenando elas. A lição dessa semana, o título é Iluminados por Deus. E o tema da lição de todos esses últimos 3 meses teve a ver com as mensagens dos 3 anjos do Apocalipse. São mensagens proféticas. A gente para pensar, João recebeu as revelações que a gente está lendo hoje, do ano de 2023, por volta do ano 90 depois de Cristo. Então, são mensagens que têm aproximadamente aí, vamos pensar que eu sou de humanas, gente, me ajuda a pensar aí, 2023 menos 90, fiz a continha rapidinho aqui, 1933 anos aproximadamente. São mensagens que foram reveladas por Deus a respeito de coisas que a gente está vivendo e ainda vamos viver há mais de 1.900 anos. E, obviamente, se a gente for para Daniel, que não é o foco da lição desse trimestre, mas tem alguma relação ali, né? Porque o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? É muito mais ainda. E a palavra que eu escolho é segurança. Porque a profecia, ela existe exatamente para isso, para dar segurança para a gente. Porque se tem uma coisa que a gente, como ser humano, tem, é medo do futuro. Mas a profecia existe exatamente para que a gente não tenha que ter medo do futuro, para que a gente saiba o que vai acontecer. E saber o que vai acontecer dá segurança para a gente. Se a gente sabe o que vai acontecer no futuro, não tem por que a gente ter medo, porque Deus já revelou o fim desde o princípio. Ele revela para a gente o que vai acontecer, o engano final de Satanás para os seres humanos, tentando se passar por Jesus, inclusive, está tudo revelado na Bíblia. E a gente não precisa ser pego de surpresa. E aí é o que diz ali em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta a gente do medo. A gente não precisa mais ter medo, porque Jesus Cristo tem o controle de tudo, inclusive do futuro. Amém. Nossa, perfeito, gente. Eu gostei muito do ponto que o André falou que a profecia serve para dar segurança. E já vou dar um spoilerzinho, a lição do próximo trimestre, que a Liz vai colocar aí na tela. Por favor, Liz. Ali, falando de Levítico, você pode ver o que isso tem a ver. Na lição, a gente já deu uma olhadinha por cima e fala um pouco de que o que fala em Levíticos, ele apontava para a vinda de Cristo. Então, lá atrás, Deus falou, Cristo vai vir. Aí Cristo veio. A partir do momento que Cristo veio, aí Deus falou, eu vou voltar. E agora a gente tem as profecias que apontavam para a vida de Cristo, as profecias que vão apontar para a segunda vinda dele. E a gente sabe o que a gente pode esperar.
Porque a gente tem certeza que ele viu a primeira vez. E ele vai vir a segunda. Isso você pode ter certeza absoluta. E, gente, agora, como eu de costume, compartilhar com vocês um texto da parte de sexta-feira. Tá aí na sua lição, você pode acompanhar com a gente se quiser. Eu vou ler aqui na lição, porque, né? Memorizar o texto é difícil. E aí, vamos lá. Tá no primeiro parágrafo, você pode acompanhar aí, que diz assim: os seguidores de Cristo devem ser mais que uma luz entre os homens. Eles são a luz do mundo. Jesus diz a todos quantos proferem seu nome: vocês se entregaram a mim, e eu os entreguei ao mundo como meus representantes. Como o Pai o enviara ao mundo, assim declarou ele: também eu os enviei ao mundo. Então, gente, esse é o convite. Da mesma maneira que Cristo veio ao mundo para trazer alívio, para trazer boas mensagens, luz, para trazer bem as pessoas, Cristo nos enviou também para transferir essa luz, para mostrar essa luz para outras pessoas. E Ele está convidando você agora para ser um mensageiro dessa luz. E essa aqui foi a lição, a última lição desse trimestre, a última lição desse tema das mensagens angélicas que a gente está terminando. Queria terminar, antes de terminar, agradecer ao André por ter aceitado o convite e ter estado aqui conosco. Muito obrigado, André. Essa conversa Agradeço o convite. Tá isso. Essa conversa sempre fica enriquecedora com os nossos convidados, com o pessoal participando. É muito bom. E com você também, que nos acompanha esse trimestre inteiro assistindo a gente. É isso. E a gente Te espera. Próxima. Semana. O gatinho do Matheus às Fala vezes normal. mia, mas é ótimo pros cortes finais, então pode deixar ligado que fica maravilhoso. E o Cris caiu. E agora 1 minuto. Isso aqui não faz parte do vídeo. E. Nossa, agora deu um branco.